Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Unbreak, né, Chicão? É isso, Thiago. Mais uma vez aqui, contribuindo com o pessoal, com a moçada, de melhorar, de procurar erros, acertos. Como você mesmo diz, né, Chicão? A fofoquinha do bem. Né? Isso. E, antes de mais nada, gostaria de oficializar aqui o parabéns pra você, querido. Muito obrigado. Aniversário aí no dia 4 e tal. Muito bom. Meus parabéns. Parabéns, obrigado. Chicão. Tudo de bom pra você. Esse programa é em homenagem a você, Chicão. Obrigado, Thiago. E antes de falar do nosso patrocinador, Chicão, sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e hoje, em especial, ao vivo no LinkedIn, no Twitter e no YouTube. Isso. E aonde, como você já sabe, e quem é novo por aqui, falamos de carreira, de trabalho, de vida profissional e tudo mais da vida real aí, na labuta, certo, Boa, Thiago? Chicão, fofoquinha do bem. Espalhem. Esse canal precisa da ajuda de vocês, né? É isso aí. E o nosso patrocinador, Chicão, Boa, quem tá pagando Thiago. a conta hoje? Loja Santo Antônio. A Loja Santo Antônio conta com mais de 30 mil itens na loja física e mais de 8 mil na loja virtual. Perfeito para quem procura o seu chocolate ideal. Gosta de chocolate, Thiago? Nossa, Páscoa, né, Chicão? Tá chegando aí, Meu né? Deus, precisamos de Então, chocolates. a loja Santo Antônio é especializada em produtos do Faça e venda na área da confeitaria, festas e doces. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. E a compra, por onde você pode comprar, Thiago? Pode comprar na loja física, com mais de 30 mil itens, ou no www.lojasantoantonio.com.br. Boa! E quem que é o nosso convidado? Chico Sá! Hoje temos um empresário com mais de 25 anos de experiência no mundo publicitário. Boa. Ele é CEO e Head de Inovação e Transformação Digital, Ricardo Godoy. Seja bem-vindo, Ricardo, e obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E já para comemorar o seu aniversário e tudo que você falou, está o convite aqui oficial para vocês estarem também na Soul TV. Soul TV, Boa. bom, vamos falar sobre a Soul TV, descobrir o que é Soul TV, para que Vamos. serve, para quem, por quê. Esse deve Como? saber tudo, hein? Mas antes disso, eu pesquisei sobre você. Você, antes de ir para esse mundo de comunicação, publicidade digital, você se formou em educação física. Sim, você foi buscar lá. Como que você fez essa transformação digital? Então, assim como o nosso amigo aí que é faixa preta de segundo dan, eu também fui faixa preta de Kung Fu. Né? E Olha por só. conta disso eu achava que o meu caminho era educação física. Só que aí depois eu descobri que uma coisa era você gostar de praticar e a outra coisa seria ser professor. Executar mesmo o que estudou. Né? Então eu vi que daí não era e tinha vários amigos meus que são publicitários e eu acabei entrando no caminho e... Gostando do que eles faziam, foi por que não, né, cara? Exatamente. Mas muitos dos princípios que eu aprendi nas artes marciais eu aplico até hoje. É mesmo? Funciona. Disciplina principalmente. Exata, persistência, resiliência. Que bacana, cara. Eu tô atrasado, não fiz nada. Vou começar a lutar agora, Thiago. Por isso não, o Júlio começou agora, tá aí, tá firme. Que legal, muito bom. Agora, me diz aí, você foi para o mundo de publicidade, né? Trabalhou muito tempo nessa área, mas você tem uma história muito grande nisso, né? Educação física foi um comecinho, acho que depois eu vi que você atuou muito tempo na área publicitária. E como você vê, sei lá, a pandemia passou, esse mundo publicitário de hoje? Bem colocado. Bom, eu realmente fui muito apaixonado por propaganda, me especializei, trabalhei em várias áreas da publicidade, tanto na criação como no planejamento, mas eu realmente me apaixono por execução. Então, acabei produzindo, fui produtor gráfico de grandes empresas, depois eu montei a minha produtora, comecei com a mídia impressa, tive uma produtora de tratamento de imagem, agora você faz tudo no Instagram muito rápido, na época o pessoal pagava para fazer essa parte, era bem remunerado. E eu me especializei em querer ganhar prêmio, viabilizar prêmio em Cannes. Eu tive uma empresa que produziu e deu muito prêmio, gerou muitos prêmios em Cannes. Então, durante muito tempo foi essa a minha paixão, eu gostava mesmo de buscar o suprassumo da qualidade em todos os sentidos. Estado da arte. Estado da arte, né? Aquele chopp Brahma tirado no lugar certo, é a mesma coisa no trabalho. Perfeito. Isso. E
uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra no Grupo Pão de Açúcar. Achei que eu ia com a minha equipe, pessoal da área, minha concorrente da minha área normal, e foi junto com a Rede TV. E a Rede TV apresentou, ela estava falando que ela era a primeira TV de sinal HD, né? Ela fez uma campanha enorme 3D, sobre isso. Né? Lembra? Assim, né? Lembro. E eu fui, a minha área era de mídia impressa, eu já tinha algumas coisas de interatividade na época, eu não tinha nem iPhone, eu já tinha um sistema que pelo celular você escolhia um produto que você queria ofertar na revista, num anúncio de revista, dava ok, estava pronto o anúncio já. Então, e aí quando eu vi, né, na época até o Toninho Rosa era o superintendente da Rede TV, e eu perguntei para ele, e a interatividade? Não, interatividade não dá. E isso ficou na minha cabeça, né? E aí eu montei uma lab dentro da minha empresa só para estudar TV digital. Comecei usando o sinal digital normal, que a gente chama de Ginga. Depois, quando entrou as Smart TVs, eu fiz o primeiro filme interativo do mundo para Smart TV da LG. Um trabalho que eu fiz para o Washington de Oliveto, quando ele era o presidente da Macan. O filme deu muito certo, mas ainda tinha muito pouca TV. Só para você ter uma ideia, depois que eu fiz esse filme, eu fui apresentar para o mercado, falei, pô, todo mundo vai entender, todo mundo vai enxergar o negócio, né? Um filme interativo que tinha um final diferente, usando controle remoto e tudo. Apresentei, aí para alguns mídias, um chegou para mim que era considerado guru, não vou falar o nome, ele falou assim, Ricardo, esquece, eu viajei para o Japão junto com a Rede Globo, e a gente já teve uma ideia de introduzir coisas interativas no país, quando tinha TiVo, né? E agora, eu te afirmo de pé junto que Netflix não pega no Brasil, porque não é o comportamento do brasileiro interagir. Errou na mosca. Mas aquilo, para mim, serviu como mais motivação para o... Por curiosidade, isso tem quanto tempo? Foi em... Pior que não tem muito. Em tecnologia tudo é muito rápido. Exato. Né? Assim, 2012, 2013. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Cara. Essa apresentação da Rede TV, que eu falei no Grupo Pão de Açúcar, foi em 2007. De lá para cá eu fui focando sempre em fazer o conteúdo dentro das plataformas digitais. Só que depois de tanta jornada... eu vi que eu não tinha como eu produzir meu conteúdo, eu tinha que ter a minha própria plataforma digital. Quer dizer, um voo ainda muito maior e muito mais difícil. Um alá Silvio Santos, então. Não chega tanto a um mérito dele, mas... Você tinha montanha para subir para caramba. Né? E estou subindo ainda. Tecnologia, mão de obra, mais mercado. Que isso, a gente está falando de empreendedorismo, então tem aí uma coisa que recentemente, no ano passado, quer dizer, não foi tão recentemente, eu fiz uma palestra na USP do Piauí, para os estudantes, empreendedores, assim, de administração. E também fiz uma na FAP há um tempo atrás e falei o mesmo tema. Você chega para qualquer jovem hoje, que está na universidade, e fala, o que você quer? Qual é o teu sonho? Pode estar na Getúlio Vargas. O cara vai falar, eu quero ser CEO de alguma empresa. E quer entrar na segunda e sexta-feira já ser CEO também. Agora pensa comigo, numa universidade de primeira linha, o sonho de um cara desse devia ser o empreendedor, criar, buscar oportunidades, gerar valor, não já pensar em ser CEO. Não deu certo como empreendedor, vai ser CEO de outro lugar. Mas o sonho deveria ser de inovação, de construção, de como nas universidades. Você falou criar, né? Criar. É para isso que você está. Você está no cume, você está no topo, e você está sonhando. Então, isso é para mostrar que a nossa visão de sucesso é achatada desde o começo da educação. E quando a gente fala em empreendedor, tirando o Silvio Santos, os grandes, e que são raçudos e tiveram grandes ideias, a maioria das pessoas, quando falam assim que vai ser um empreendedor, o cara fala, tá fora do mercado, não conseguiu emprego. Não conseguiu emprego. Não de ninguém. Então, exatamente. Vai ser consultor, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, essa é a nossa mentalidade. E isso aí, é uma doença, porque eu acho que se o país enorme, como a gente tem, com alta capacidade de criação, o pensamento fosse diferente, com certeza o nosso PIB já estava muito maior. Então eu sempre combato, sempre explico isso para o pessoal, não falo que é fácil, tá? O pessoal pergunta assim, mas qual que foi a técnica, qual é a tecnologia que você usa na Soul TV para você fazer tal coisa, isso, aquilo? Eu também procuro falar, não é esse o caminho.
pensa o seguinte, quais são as virtudes que você tem que construir para ser um empreendedor e suportar a jornada? A resiliência, o tempo de estudo, coragem. Então, primeiro é isso. Tendo isso, seja qual o caminho que você for escolher, você vai conseguir chegar mais do que você começou. Como é? Aí onde eu falo que as artes marciais ajudam. Exato, ajudam. Né? Porque numa jornada dessa, você vai ouvir 1 milhão de nãos até chegar num sim. Esse é o caminho. Então, por exemplo, essa parte da plataforma, de querer ter a própria plataforma, eu já estava com 50 e poucos anos. Aí eu ouvi já várias pessoas falando, amor, você quer começar um negócio desse, tecnologia nesse nível? Pô, contrata um cara jovem, fala que foi ele que teve a ideia, porque ninguém vai acreditar que você teve. A outra falou, pinta o cabelo. Juro que eu vi de tudo. Não, eu imagino, de tudo que você possa imaginar. E aí você fala, realmente é complicado, é dar abraçada. Abrir muitas caixas aí, né? E você vai persistindo. Obviamente que no meio do caminho tem dia que você fala, putz, você não mais tal tempo, se eu não conseguir, eu vou desistir. Mas sempre vem aquela voz interior. Quando você tem realmente um sentido para a vida, né? Quando você tem um propósito, você chega numa hora que você fala, isso aqui já é mais do que só o dinheiro. Sim. Aí você fala, eu estou preparado para morrer em combate. Quantas vezes você vai para uma guerra que você sabe que você vai morrer, mas você está defendendo a tua pátria? Então, o pensamento de um empreendedor, na medida do possível, ele tem que ter essa fibra. Sim, óbvio que tem que ter bom senso, mas tem que ter esse bom senso depois que você aplicou realmente o esforço máximo para chegar lá. Perfeito. Então, essa é a ideia. No Brasil, empreender é muito difícil, né? Porque também, não vou falar nãos aqui, mas aquela tal, a gente trouxe aqui o rapaz que tem um negócio de pôr venda dentro do condomínio. Tizen. E e aí aquilo, né? Você tem isso de acreditar no teu sonho, no seu propósito, porque quem acredita, tem essa vontade, ele não está buscando dinheiro. Dinheiro vem por consequência, ele vai atingir o sonho dele, o objetivo dele de fazer aquilo. E aí, no Brasil, você tem uma série de complicadores, né? Por exemplo, a burocracia, aquilo que você... que está longe do teu sonho, do teu negócio. A cultura. A cultura, né? Essas coisas todas. E o que é a Soul TV no final, assim? Explica para nós. Bom, a Soul TV é uma plataforma de TV streaming. A gente é a convergência da TV convencional com essa lógica digital que vem oriunda do streaming e das outras coisas que tem na internet, como e-commerce, como rede social. A gente compilou tudo isso numa plataforma, buscando o objetivo principal, a inclusão digital. Eu vi que nessa onda de streaming, que eu gosto, por exemplo, Netflix, HBO e todos, e se a gente for pensar o posicionamento deles, eles são a Blockbuster de antigamente, são uma locadora, né? Não é TV, né? Estou querendo te cortar, mas já que você deu esse gancho para mim, você sabe a história da Netflix com a Blockbuster? Da compra? Sei. Pô, eu não sei. Não sabe? Conta? Não, pode contar. Não, você está convidado, você sabe mais. De Deus. Não, assim, teve a oportunidade da Blockbuster comprar a Netflix e a Netflix já estava, como é que fala... valendo, acho que 60 milhões, alguma coisa nesse sentido, na época. Ela estava caindo porque qual que era o negócio da Netflix antes disso tudo? Ela oferecia, pelo correio, o DVD. Você recebia em casa pelo DVD, pelo correio, aliás, né? DVD. E aí eles perceberam que isso ia mudar, mas eles não tinham pegada para suportar, nem tinha tecnologia suficiente, eles foram oferecer para alguém que era a Blockbuster. E o cara fez exatamente a resposta que você recebeu da pessoa X lá. Não, esse negócio aí não vai dar certo, não viaja. Aí o que aconteceu? Os caras resolveram, vamos tocar isso para frente, né? O streaming nos Estados Unidos explodiu, os caras viraram o que viraram e a Blockbuster fechou. Todas. E o engraçado é que foi um caminho natural no caso da Netflix, porque para ele poder fazer o CD, ele teve que estruturar o seu hard disk de catálogos. Então tudo é digital. Quando começou a ter tecnologia em nuvem, foi aí que foi o pulo do gato. Ninguém acompanhou, nenhuma indústria de audiovisual. Então ela conseguiu
com 2 passos, estruturar realmente o seu catálogo digital e colocar em nuvem, ganhou uma escala enorme. Isso. Demorou para todo mundo querer. Só que eu vejo que ficou todo mundo querendo o mesmo, né? E a conta tem que ficar para o consumidor final. Chega uma hora que você fala, tem que pagar Netflix, HBO, Amazon, fulano, Beltrano. Não, Porra, você não paga tem de fim. TV 100 pila. Aí tem hora que você 150 fala, tem hora que vai ficar mais caro que a TV a cabo, né? Isso. E a Soul TV não é isso. A Soul TV não é esse posicionamento. A Soul TV veio da vontade de pensar fazer o futuro da TV. Né? Obviamente que o futuro da TV é a lógica digital e obviamente que streaming está dentro do contexto. Mas os recursos que tem dentro da Soul TV vão além do VOD e além desse modelo de negócio de locadora. A gente não é isso. O que é o VOD? VOD é o vídeo on demand, é o vídeo que você clica para poder ver, né? Você pede, você escolhe e vê. Nem baixa, só compra. Na Soul TV a gente tem uma área de VOD, mas a programação é exatamente igual a uma TV aberta, uma TV e que pode ter entrada ao vivo, tem entrada de programação que simula o ao vivo, mas é tudo vídeos, e tem a área de VOD. Né? Além disso, a gente tem uma área que permite trazer todo mundo da TV aberta, TV regional, tanto que a gente está com 140 canais de TVs, dentre umas CNN. Tem vários grandes que estão entrando agora, então provavelmente até o final desse mês a gente passa de 150 canais de TVs, TVs regionais, TVs segmentadas. E o que é legal disso? A gente pega uma TV regional que está no Nordeste, que ele não quer mais ser afiliado das grandes emissoras, porque ele tem conteúdo legal, assim como vocês, e quer a independência de poder produzir o conteúdo que se acredita. Só que ele fica com um alcance muito limitado naquela região. Sim. Quando ele fecha um acordo com a Soul TV, como eu tenho um acordo mundial com a Samsung LG, no dia seguinte, em Singapura, tem gente vendo o canal do cara, né? Então a gente dá esse lastro e toda a inteligência de métricas, de cultura digital. O Júlio mesmo é o cara que dá o treinamento. Então a gente pega esse cara e traz para dentro do universo digital e ele fica tão grande quanto qualquer outra empresa que investiu milhões. Mas o consumidor, ele tem que assinar alguma coisa, te pagar alguma coisa? Ele só é gratuita e é só fazer o cadastro. Né? Uma vez fez o cadastro, para a gente poder ter interatividade, né? De gerar interatividade, esse é o objetivo. E a pessoa, então, como eu tenho todos esses canais regionais, hoje eu vejo que a pessoa consegue entender melhor o Brasil por meio da Soul TV, porque você vai direto naquele canal regional, ver aquela programação regional. Sim. Né? E, por incrível que pareça, tem gente fora do país que gosta. Tem um horário de forró que o pessoal da Rússia entra para assistir. Isso é para assim, o cara não está entendendo nada, mas ele deve estar dançando. Né? A música é uma expressão universal. Né? Então, assim, tem gente que está em Hong Kong e assiste TV Pampa, que eu tenho a TV Pampa na plataforma. Quer dizer, deve ser gaúcho matando a saudade da informação regional. Então, essa é a beleza da coisa, esse transacional que permite fazer isso, né? E poder pegar esses 140 canais juntos e a gente fica muito forte, né? Esse é o objetivo. E o cara pode assistir em qualquer momento, assim. Ele Sim. escolhe, é o streaming. É como se fosse uma TV a cabo, só que uma TV streaming. Você abre lá, estão todos os canais de TV, você dá um clique, você dá um botão, você tem números de canais, você muda o número de canal. Então, tem o zap para você zapear, como se fosse uma TV. Então, assim, a pessoa tem um ambiente TV, só que com toda a lógica digital, com toda a inteligência digital de métricas, e procurando facilitar a vida, né? E a gente tem um conteúdo que eu gosto, né? Mas assim, eu tenho, Kung Fu, Besouro Verde, Perdidos no Espaço, tudo quanto é filme, o Rambo ainda está todo firme lá, quer dizer... Perdidos no Espaço é meu filme de criança, não esqueço nunca, eu adorava aquilo, eu gosto disso. Então, eu tenho todo esse tipo de conteúdo, tem os conteúdos regionais, tem um conteúdo artístico. Em breve, que você terá lá? Em breve... É que é difícil falar quando não tem um contrato ainda totalmente assinado, né? Mas não dá spoiler, não. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. E como a gente criou uma área agora para TV por assinatura, porque qual é o objetivo da Soul TV? Digitalizar o mercado de TV. Então, o mercado de TV aberto, a gente já está com bastante canais. Sim. Praticamente o dobro do que
os pacotes dos outros, né? E agora, porque a gente criou a plataforma que permite TV por assinatura, eu estou digitalizando o pessoal que já não quer mais estar na TV a cabo, no modelo cabo, mas precisa estar no modelo assinatura. Sim. Então ele migra e ele coloca a assinatura dele e as pessoas que querem assistir o canal por assinatura podem assistir. A gente também tem uma área de pay-per-view, que é para filmes e também cursos e treinamentos. Cada canal pode explorar tanto essa parte de TV aberta ou por assinatura, ao mesmo tempo ter pay-per-view e o VOD livre. Mas é um VOD que eu sempre falo, é o VOD que você fala assim, aquela programação do mês que está na grade da programação, mas você quer ir objetivo só naquele vídeo, naquele conteúdo. Então a gente tem um VOD para isso. Além disso, segmentado, se diz, né? Segmentado. Você não quer esperar o horário. Sim. Uma outra coisa que a gente tem que não tem nenhuma outra plataforma, a grade de programação de uma outra TV convencional, ela é estática. Você só entra para olhar 8h30, 9 horas e tal. Na da Soul TV, não. Na da Soul TV você fala, 9 horas. Você dá um clique e já está agendado no Google. Né? Depois ele te lembra para você assistir. Se você quiser fazer uma playlist da sua programação e querer compartilhar nas redes sociais com seus amigos, você pode também, e num clique o cara tem. Interatividade total. Exato. Ô Ricardo, uma pergunta. A Soul TV, ela nasceu... Obviamente que tudo se desenvolve, mas você já tinha essa ideia dela onde ela está hoje ou não? Você começou construindo algo e chegou até ela hoje? Não. É assim, Soul TV eu tive a ideia em 2007 e dentro do universo de tecnologia... Caraca, 2007. Persistência. O cara pergunta assim, mas o que aconteceu para você chegar aqui? Meu, persistência. Aliás, cara, para responder, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, mas assim, uma pessoa que é fundamental para o sucesso desse negócio é o meu investidor, né? Porque ele é um visionário tanto quanto eu. Uma pessoa que já tinha empresas no mundo inteiro, então tinha uma visão mundial de tudo. E a gente se conheceu pelo LinkedIn. Já que você foi no LinkedIn. Que legal. Milhões de tentativas em tudo quanto é lugar aqui no Brasil, em vários lugares. E esse cara estava em Hong Kong. Nossa. E o cara, essas histórias, eu mandei um vídeo para ele e só de olhar o vídeo ele fechou o negócio. Dá para acreditar? Que coisa. Depositou o dinheiro antes de chegar no Brasil, 3 meses antes, e veio depois para conhecer. Então, assim, é um cara espetacular, visionário, brasileiro, mas com uma cultura mundial, né? Senão, com certeza, eu ia receber um não. Porque hoje eu entreguei business plan, tudo quanto é coisa que o cara pedir, vai para gaveta. Sim. E o cara pede para você escrever, depois pede para você desenhar, depois pede para você falar, depois pede para desenhar e nada. Passa 6 meses e não sai do papel. Então, o mundo é de quem faz, de quem tem atitude e, principalmente, eu acho que o ativo mais importante que um investidor precisa ter certeza de quando vai colocar o dinheiro é, primeiro, sim, o cara tem conhecimento, o cara respira isso, esse negócio é o que o cara acredita, porque toda jornada com investimento, se você, no primeiro momento, desistir, você nunca vai conseguir botar nada em pé. Então, o cara tem que saber que a relação com um projeto é perene na sua vida. Aí ele se sente seguro de falar, não, calma aí, eu vou acompanhar. Vale correr o risco, vou acreditar na ideia. Exatamente. O ano passado a gente cresceu 500%. Caramba. 500%? 500%. Eu ia te perguntar, como você mensura, como que é a métrica assinatura, disso tudo, né? Não, porque tem... Eu já tive acho que mais ou menos 2 milhões de interatividade de lá para cá. Uau. A gente está subindo numa curva exponencial. Até hoje não fizemos publicidade, então tudo é orgânico, coisas menores. Sim. A gente pretende ainda fazer uma... Eu queria estruturar mais a quantidade de canais. Para quando vier a demanda, você está exatamente. Preparado, né? Toda a estrutura tecnológica, a gente começou com a LG, depois passou para a Samsung, depois passou para mobile, né? Tanto para Android. Então a gente vem crescendo, né, em investimento, colocando novas aplicações. Bom, eu criei a plataforma e agora que eu vou fazer o que eu realmente quero fazer, que é a interatividade. Lembra que eu queria criar conteúdos interativos, eu não encontrava lugar para fazer. Agora eu tenho uma plataforma e agora que eu começo a jornada da construção de desenvolver conteúdos interativos.
Show. Esse é o objetivo daquilo que o mídia falou que não existe, mas hoje em dia todo mundo quer interagir. O cara fica no celular vendo TV. A gente não fica mais uma coisa só. Sim. É natural. E a nova juventude também é isso. Sim. Ela precisa de resposta mais rápida. Ela gosta de informações não lineares. Ela gosta de montar o quebra-cabeça do filme na cabeça. Ela não gosta de tudo mastigadinho, como era antigamente, né? Você vai falar com alguém de TV, tem que falar devagarinho, dar o passo a passo, fazer um manual. Você vai falar isso para um jovem, ele fala, né? Então você vê aí as produções como estão tendo. Óbvio, a gente tem que mesclar a maioria. Então a gente tem que ter conteúdo para as pessoas que querem ir mais devagar, entender, mas o desafio que começa agora é essa nova geração, esse pessoal. É onde começa agora o divisor de fazer o futuro da TV. Hoje eu considero que eu coloquei a plataforma em pé, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Mas isso me leva aqui para a gente bater esse papo e até para você explicar. Hoje, a mudança digital é grande, é enorme. Eu vi uma pesquisa que a assinatura de TV a cabo está caindo. Exatamente. Né? No Brasil e nos Estados Unidos, muito, tá? Assim, né? Tanto que TV aberta também, ela se mantém em queda, mas não cai tanto quanto a TV a cabo. E hoje todo mundo assiste o streaming, streaming é poder assistir vídeos em qualquer equipamento, no seu computador, no seu smartphone e tudo mais. Então, a qualquer momento. Mas a TV, ela é estática, assim, não é? Porque isso não é um pouco ir contra a maré do momento que a TV está ficando um pouco... Eu não vou dizer... No Brasil, como é que se diz? Ela está perdendo o glamour dela porque as pessoas assistem hoje no computador. Eu mesmo em casa quase não vejo a TV, vejo coisas bem específicas na TV, né? Isso não é um pouco ir contra, porque você vai, que eu entendi, você vai ter a TV para assistir a Soul Music, a Soul TV. Soul TV. Não é isso. Vamos tentar dar um panorama geral da coisa. O maior investimento em mídia ainda continua sendo na TV tradicional. Nas minhas métricas, todas as TVs que eu tenho lá VOD, tenho TV aberta, TV linear rodando. 70% do público gosta de ligar a TV, parar mesmo e ficar vendo alguma coisa, fazendo alguma coisa e estando ligado. Eu tenho uma TV do Nordeste, né? E a pessoa minha colaboradora em casa, que vem trabalhar comigo, ela já chega, põe na TV do Nordeste, liga lá no forrozão e vai trabalhar. Tá. E vai ouvindo, e de vez em quando olha, mata a saudade, vê alguma coisa e dá risada. Então existe essa interação ainda. O Netflix. Tá na TV. E você pode. A Netflix você pode assistir no celular em qualquer lugar. Né? Sim, mas na TV. A sua TV também está no celular. Eu estou em todos. Mas eu estou te falando assim, eu vou te dar uma ideia. Um podcast de 5 minutos, 2 minutos, você está em trânsito, em mobilidade, você quer ouvir durante o carro, se for VOD, você está indo, ou você quer ver rapidinho e tal, está na academia e tal. Mas se o conteúdo tem um pouco mais de profundidade, é importante, você quer realmente se informar, te interessar, você vai pegar e vai espelhar numa TV de 50 polegadas e vai assistir aquele conteúdo degustando. Quando você também tiver com interesse em algum conteúdo específico ou comprar algum produto que você está na iminência de fechar, você quer buscar uma informação com mais profundidade. Quando você quer ver um filme e você está com a sua TV lá na frente, senão você vai ver no celular, mas se você tiver, você vai jogar para ver aquele filme como se fosse uma película. Então, todo tipo de conteúdo que tenha profundidade, a TV ainda é protagonista. Sim. Ou quando você quer compartilhar com seus amigos. Som, qualidade, tudo. Está aberto num plano maior. Mas ela está em declínio. Mas pega o efeito Covid. Você vai ser sincero. Sim. Aonde é que você ia buscar informação que você ficou olhando? Na tua casa, dentro de casa? Só na TV. Ponto. Aliás, cachorro grande. Cachorro grande. Não. Veja como mudou o cenário no Brasil, né? Porque você tem a TV em casa, por exemplo, quem quer assistir alguma coisa na TV? Quem não quer, pega o computador computador e fica assistindo outra numa coisa, Smart né? TV, você navega também via VOD, você está no YouTube, também está na Netflix, está na Soul TV, está na TV convencional. Hoje em dia... Você acha que ela vai se manter a TV? Não, assim, a TV, ela tem que se reinventar, é por isso que eu estou falando qual é o futuro da TV, a interatividade. Tem muita coisa para ser construída para ela realmente continuar sendo protagonista. Sim.
Porém, ela já tem de longa escala muita credibilidade. Ela tem de longa escala muitos conteúdos produzidos. Não, e todo mundo tá lá. Amazon tá lá, Disney, Tá todo mundo. Todo mundo tá. Você não... Tanto que objetos de desejo de compra é celular e TV. É. Né? Então, o que não está acontecendo é que o mercado, a mesma das pessoas que produzem conteúdo, mesmo as emissoras de TV, mesmo, não estão querendo mexer no jogo que está ganho. Sim. Então eles vão deixar o negócio declinar para depois se reinventar. Mas o ideal mesmo, e aí obviamente que estão dando margem para entrar outros que já estão se reinventando e chegando lá, né? Mas a TV ela ainda vai continuar sendo o centro de convergência, de interatividade se ela for interativa, melhor ainda. Aí é a atração maior para assistir, para ver. E para comprar. Para seduzir, É. para emocionar. Né? Quanto maior, assim, o audiovisual ele tem um poder de convencimento para negócios, por exemplo. O que permite na Soul TV, que é diferente de outras TVs, a gente tem uma área de e-commerce para live commerce, né? E a melhor forma de você convencer uma venda de um produto é a TV. Você emociona. Por isso que tem... Sim. A gente é Polishop. Exatamente. Tem um canal da Polishop. Então, eu sempre penso assim, vamos montar milhões de lojas na casa do consumidor? Ele dá um clique, conhece os produtos, aquela oferta de agora, clicou, comprou, recebeu? Nossa. É isso. Então tem vários caminhos para o futuro da TV, que é a união dessas disciplinas, dessas tecnologias que já estão surgindo. Né? O que você precisa fazer é essa convergência. Eu acredito nisso, que esse é o caminho. Aliás, persistir para que isso estivesse acontecendo agora, né? E sendo um protagonista. Né? E por acaso, assim, eu acho, não por acaso, né? Na pandemia, eu acho que isso caminhou muito, né? Exato, você matou. Eu antigamente, foi bem engraçado, né? Antigamente eu tinha que fazer apresentação, o cara põe no papel, põe nisso. Aí no máximo o cara fala, isso aí é o futuro e nada, né? Com o advento da pandemia, que todo mundo aprendeu a comprar produto, comida. Quem tinha medo de comprar alguma coisa, perdeu o medo, né? Vai com medo mesmo, comprou. Dou um exemplo, exatamente, dou um exemplo da minha filha. Ela só gostava de ir no shopping, comprar no shopping. Eu falava, pega pela internet. Não, internet nada a ver, não vou receber um negócio assim assado. Bom, beleza, chegou o Covid, não tinha mais jeito. Passou 3 meses e começou a dar comichão, né? Shopping não dá mais para ir, o que eu faço? Arriscou comprar a primeira vez e gostou. Comprou a segunda vez e gostou. Aí abriu a pandemia. Vamos para o shopping. Ela entrou numa loja, procurou e falou assim para mim, aqui não tem nada. Na internet tem mais. Olha, é uma mudança. Mas é isso que aconteceu. E quem está pegando o gancho disso, de forma inteligente, que é o varejo que eu acredito, além de usar as Smart TVs como ponto de venda, que eu acredito muito para fazer essa venda de varejo, tem uma coisa mais híbrida que eu vejo que é um caminho bem legal. A Mobile, a Amaro, todas elas vêm fazendo coisas que são lojas conceito, que você entra, olha, mas fecha o pedido e entrega. Então essa logística de distribuição bem executada, você consegue ter um preço bom, uma entrega boa, em vez de você ficar tendo um monte de lojas com custo fixo que está lá parada fazendo nada. Né? Então tem muita evolução aí para ser construída, e eu estou falando do geral porque para você fazer uma TV do futuro você tem que acompanhar e ver o comportamento da onde vai tudo, da onde vai, tanto fora do país como aqui, né? A gente realmente tem uma nata de empresários muito conservador, muito medroso, que espera vir o gringo e ser líder de mercado, o outro para depois dar um passinho para frente, 3 para trás. É incrível como a gente tem essa dependência do externo, do exterior, né, para fazer algo. Precisa acontecer lá primeiro para Outra coisa que já me falaram, Godoy, não fala que a plataforma foi criada aqui. Fala que você está trazendo de fora. Você acredita nisso? A gente não acredita na gente mesmo. A gente não se valoriza. Não, mas isso não é só disso. Nossos atletas... imagina se o Pelé fosse americano, cara. Putz, grilo. Todo momento ia ser falado dele. Mas voltando aqui, Godoy, só pra gente não perder. A Soul TV, ela já nasceu Soul TV ou não? Sim.
Ela já nasceu pronta ali. Você já sabia aonde você queria chegar, que era aí na interatividade. Não, vamos separar. A Soul TV já nasceu a Soul TV no plano da ideia. Sim, ou seja... Entre a ideia e a execução, eu fiz 5 Soul TVs. E depois que terminava, não. E vai, quer dizer, é uma jornada... Tentativa e erro. Uma jornada do estado da arte, de procurar, né? Então, tecnologia envelhece, linguagem envelhece, você tem que estar atualizando, e quando você atualiza, você já vem com mais coisas. Além do conhecimento que ele vai ampliando. Então, você tem que estar dando sempre update. Quando você monta uma plataforma, você tem que ter uma ideia que tudo é desenvolvimento contínuo. O negócio é desenvolvimento contínuo, a ideia é desenvolvimento contínuo, ela tem que estar sempre em expansão, ela é um ser orgânico. Ela não pode, é como se fosse um ser humano. Ela tem que almoçar, ela tem que jantar, você tem que educar e ela tem que crescer, e ela tem que se formar. Não tem... Se você montar qualquer negócio hoje com uma visão só local em vez de global, e com uma visão de, eu vou por aqui, vou parar aqui, nem começa. Sim. O processo de transformação digital, ela é contínua. Você tem que realmente olhar e falar, agora é por aqui. Não tem volta. E acompanhar a evolução tecnológica, que é constante, toda hora tem coisas novas. Exatamente. Como é fora do país. Exato. Nós temos 2 culturas de tecnologia. Aqui vem do padrão americano, que gosta de vender caixinhas para você comprar e consumir, software. E temos a evolução da China, que pega uma empresa, pode ser tudo em um só. Né? O WeChat faz tudo que é iFood, WhatsApp e tudo dentro dele mesmo. E como você vê o Brasil hoje, em termos de tecnologia? Só acrescentando o que o Thiago está falando, que é interessante, porque a gente tem hoje tanta facilidade de importar tecnologia, fazer compra do que é mais moderno nessa área, mas, por outro lado, por exemplo, no Brasil, que é grande, como o Thiago está comentando, há uma parte enorme que nem tem interação com a internet, né? Sim. Tem um ponto cego aí, né? Não, na verdade é o seguinte, a gente tem que olhar demograficamente. A China evoluiu porque a densidade de pessoas dentro dela é muito grande. Então, num bairro é uma cidade. Tudo que você criar ali mesmo já consome, você já fica rico ali mesmo. Você nem precisa ganhar o Brasil inteiro para ficar rico. Entendi. Você ganhou o teu bairro, você já ganhou. O Brasil é enorme, o Brasil é gigante. E a população dispersa. A logística do Brasil é um desafio. Por isso que os varejos criam grandes atacadões. Vem você, porque eu não consigo entregar para todo mundo. Para dona Zezinha lá. Né? Exato. Mas está mudando. A tecnologia está mudando. Os gringos estão vindo aqui para mostrar novas metodologias. A gente tem que aprender. Eu acho que a gente tem que ter humildade de aprender tudo com todos, mas ter a coragem de acreditar que a gente também pode ser protagonista no meio da história. Porque criatividade a gente tem, mercado a gente tem. O que a gente precisa ter é mais atitude. Começar a eliminar a cultura do erro. Erro é matéria-prima para o sucesso. A gente quer contratar uma pessoa e falar, acerta na loteria aqui para mim agora. A gente tem o sonho da loteria, né? Não quero dar um número e ganhar. E depois quer que acerta toda semana. Quer que o Stag já venha engenheiro. Já. E aí o que acontece? Se você não tem a cultura do erro, se você não... Porque o erro é que vai fazer as melhorias dos processos. Uma empresa é processo. E você só consegue melhorar seu processo se você permitir o erro. E aí você vai acertando. Mas é aquele erro inteligente. Aquele erro que depois que teve o erro, a gente parou para conversar e ver como resolver. E nunca para descobrir quem é que foi o culpado, quem foi que errou. Não é isso. É o foco na solução. É melhorar o processo. Solução. Com isso daí, uma empresa cresce. Né? Então, o processo de mudança da tecnologia não é só a tecnologia, é a cultura junto. Porque se você não mudar a sua cultura primeiro, você vai ter uma tecnologia tão medíocre como você já tinha antes. Mais do mesmo. Mais do mesmo. E no Brasil você considera que é... 70%, 90% é isso. São poucos os que realmente estão dispostos. Infelizmente, pelo menos eu não tive experiência de encontrar pessoas, só realmente quem teve a oportunidade de ter uma visão um pouco mais global, quando volta eu entendo o que você está falando. Se a pessoa ficou muito regionalizada aqui, ele tem uma dificuldade enorme prefere acreditar e falar assim, tá bom, então eu vou... Eu vejo que tem gente que
que briga para não dar espaço para o vizinho brasileiro concorrente chegar no mercado, mas é capaz de abrir as portas para o Walmart entrar. Estou dando um exemplo, qualquer outro gringo entrar. Né? Lá a gente parece que eles não contam e ele vem, faz a rapa em tudo, deixa todo mundo pior ainda e o pessoal ainda continua querendo derrubar o vizinho, em vez de falar, vou me fortificar com esses vizinhos para poder fazer frente. Sim. Então, de certa forma, a SolTV fez isso. Eu peguei todas essas pessoas que batalham pra caramba, que lutam para fazer um próprio conteúdo. Você sabe a dificuldade que vocês estão tendo para enfrentar e fazer um conteúdo. E eu falei, eu vou dar voz para esses caras, eu vou unir o meu conhecimento com o deles. Eu quis mostrar, eu fiz um negócio que eu falo, eu não tenho concorrente, porque qualquer um pode trabalhar comigo. Qualquer um mesmo, até o Google, quem quiser, a Rede Globo, é só ligar e falar, quero ter um canal, pode ter. Eu não tenho concorrente, tenho quem não quer trabalhar comigo. Mas assim, porque a minha visão é de escala mundial. Eu não estou de olho só no nosso mercado. Eu acho que qualquer empresa hoje tem que ter uma visão de escala mundial. Sim. A tecnologia permite isso. Se você ficar brigando pelo teu bairro, o cara que está ganhando todo o mercado mundial, quando ele chega aqui, ele te comeu. É jogo de war. O mercado é isso. Mas no Brasil, eu sempre tive esse questionamento comigo. Por que que a gente trata o gringo como se ele fosse algo... Ele pode tudo aqui. O cara chegou, ele já abre uma loja, nem fala o português, já se expande e com a ajuda da gente. Já deixa sonegar imposto, já tá carência, já dá o melhor terreno, já faz tudo. Não é isso. Nossa, você vê gringo aqui, pode tudo. Mas acho que é da história do Brasil, desde quando ele foi descoberto, né? Acho que vai ser eternamente colonizados. Nas empresas que nós trabalhamos, né? O tratamento era de colonizado. O cara tá lá, Brasil, que a gente tinha reunião e tal, o sentimento a gente percebia algo assim, tipo, fica quieto, faz do jeito que eu tô mandando. Pega a história do Visconde de Mauá. Nossa. Cara, genial. Genial. Né? Meu Deus. Gurgel. Lutou para ter um carro, fez o carro elétrico. O país, a nossa cultura joga contra qualquer pessoa. Então, e quando o cara começa a crescer, já começa a tomar pedrada. Se ele teve uma ideia, está dentro da ética, mas ele teve uma ideia diferente do que é o monopólio, ele só deixa o gringo chegar, né? O resto eles querem segurar. Qualquer outra pessoa que tem uma outra ideia já não deixa passar. Em vez do cara olhar e falar, deixa eu ver o que esse cara está fazendo, vamos fazer essa empresa crescer, vamos investir nesse cara, esse cara da Gurgel, vamos investir nele, vamos ver o que vai acontecer. O cara é diferente. Isso é empreendedor, isso é ser empreendedor. E por sorte, eu tenho um investidor que é nota 10, que é o Winston Ling, que eu tiro o meu chapéu para ele, porque ele não trouxe só o dinheiro, ele trouxe a mentoria, ele trouxe o caráter e coisas que o dinheiro não compra, que tem muito mais valor do que só o dinheiro em si. Exatamente. Né? Porque eu já tive investidores que vieram falar comigo e falaram o seguinte, tá aqui o contrato. Aí você lê e fala assim, se der certo, esse negócio é meu. Se der errado, você está me devendo. Você só entra com aquela parte. Entendeu? Então, e o verdadeiro empreendedor, ele é um cara extremamente muito mais inteligente. Tem que ser parceria, né? Exato. Ele quer que a coisa prospere. E ele vai ser investidor de outros negócios, ele quer que tudo prospere. Sim. Então, eu tenho muita gratidão, né? A minha jornada, claro, né? O mérito dessa jornada foi aparecer ele. E aí sim deu certo, a plataforma está se expandindo. A gente tem negociação com a Índia, a gente montou agora a SolTV no Uruguai, a gente está agora com um plano de expansão mundial, né? A nossa ideia é ser uma hold com vários sócios locais, inclusive no Brasil, quando aparecer uma pessoa que a gente vê que tem a mesma postura, a mesma visão de crescimento, para poder a empresa se escalar. Então essa é uma visão transparente, tranquila, transparente com todos, transparente com meus colaboradores, transparente com as pessoas que montam canais com a gente, com o consumidor final e com os negócios. Ninguém cresce se você não trabalhar de uma forma perene e transparente. Exato. Uma pergunta, você sabe o potencial desse mercado? Por exemplo, quantas TVs smarts, né? Vamos falar de TV porque smartphone perde. Né? Vamos lá, então tá. De Smart TVs, nós temos 1 bilhão de Smart TVs no mundo. 1 bilhão. Então... 1 bilhão, já passou de 1 bilhão. Desses 1 bilhão, 60% desse negócio está na mão da Samsung e da LG. O resto das demais marcas. Ou seja, você está na mão
potencialmente de 60% das TVs. Eu tenho o alcance, O alcance. de 600 milhões de Smart TVs, né? Que é o que eles têm já computado no mundo inteiro. Nossa, Além é dos muita casts TV. que eu tenho, Sim, sim. de que é AirPlay, de Chromecast, que também você pode espelhar a plataforma e buscar nessas outras Smart TVs também. Nossa, é muita coisa. Hein? É bastante. É um desafio muito grande, mas pelo menos você consegue ter uma visão enorme do mercado, É, né? o potencial, né? Enorme. O potencial. Eu estava pesquisando sobre esses vídeos, o mundo digital, para dar uma ideia de números, né? Eu vi uma pesquisa, esqueci a fonte. Até 2023, no mundo, a gente vai ter 3 bilhões de usuários assistindo vídeos digitais no mundo. Em qualquer plataforma. Sim. Assistindo Todas. vídeos digitais. Vai aumentar. Mas cara, imagina. Hoje no Brasil, os grandes aí tem 50 milhões de pessoas na rede, no YouTube. 47 milhões. Não, o Whindersson, o Felipe Neto, esses caras aí são gigantescos. Sim, imagina. Quando você fala assim, essa questão da LG e da Samsung, né? Quando eu compro uma TV da LG hoje, uma Smart TV, eu ligo ela, já tem alguma coisa da... Como é que funciona Já está isso? pré-configurado. É bem simples, que nem você está no celular, você tem a Apple Store, a Play Store, você baixa o aplicativo. Mas agora na nova versão que a gente está dando update, você baixa primeiro na Soul TV, no mobile, no celular, depois diante da sua Smart TV Samsung LG, você dá o cast. Quando você der o cast, ele já vai buscar direto a loja, você vai dar um OK e ele já vai te logar e você já está com a sua plataforma instalada. Caraca, bom demais, caramba. Pô, é uma coisa Nas legal mesmo. TVs mesmo. mais modernas, tá? Né? Quando a gente fala LG, que tem 15 anos... Quando a gente fala em tecnologia... Vai rodar. Não é nem smart. Quando a gente fala em tecnologia, é igual celular, né? Tem versões de software que não vai funcionar em algum outro lugar. Difícil você atingir 100% do espectro. Mas a gente busca sempre estar aprimorando, buscando mais. Mas é óbvio que... E o nosso objetivo é se esforçar para chegar no máximo. Mas tem gente que não dá, né? Dependendo do tipo de conexão, do que tem ali. Só que eu tenho uma pesquisa. Na TV aberta, você pega a sua TV aqui, vai até Cabreúva, qualquer lugar aqui, ou mesmo qualquer... Vai tentar pegar a TV com o sinal aberto, não vai pegar nada. Você é obrigado a ter que pagar uma TV a cabo para ver uma TV aberta. Agora não tem isso. Na Soul TV, você só precisa do Wi-Fi. Exato. Pegou. Então a gente consegue realmente levar a inclusão digital mais rápido do que esse tipo de solução, mais barato também. E celular smart hoje, 400 milhões, mais de 400 milhões. Aí vai embora. Mas... E uma pergunta, desculpa, Não, uma pergunta, você tem 140 canais, né, e segmentados. Eu vi que você tem de esporte, né, você tem algumas coisas de... Eu vi Ponte Preta, né? Eu tenho Ponte Preta, tenho Internacional. Mas o que é? TV? TV deles. Deles mesmo. Tem no Palmeiras? Estou em negociação. Aí, Chicão. O time da moda, né? O time da moda. Não, com certeza. E a gente também tem de lutas, a gente tem um de Quick Box, né? Estamos conversando segmentado por esporte, notícia... A gente é aberto a entender a proposta do cara que quer montar o canal e a gente procura entender, adaptar e fazer como ele quer. Entendi. Então eu não tenho isso. Eu tenho canais internacionais, tenho canal da Itália, tenho canais do Peru, aqui no Brasil, para a comunidade peruana do Brasil. E como que é? Se o cara lá do Peru, qualquer lugar. Ele procura lá ou procura vocês? Ele procura lá e assiste. Você está falando... Usuário, você tá falando usuário? O usuário... Não. Do lugar... O produtor de conteúdo do Peru. Ele nos procura, Ele procura você aqui, e a gente já conversa, negocia e está tudo bem. A gente cresceu tão rápido, como eu falei, 500%, que no primeiro momento eu precisava ficar fazendo apresentação, explicando e tal. Passou nos primeiros 6 meses. Depois chegou uma hora que eu estava viajando, inclusive, fui
para Bonito, maravilhoso lugar lá. É lindo, bonito. Eu fiquei uns 15 dias, amei. Eu fui lá também. Hein? Não é bonito? Nossa. Bonito é lindo. Não, eu tenho que voltar. É o Não lugar é? que eu volto fácil. Vale cada centavo. Exatamente. Cada centavo. Não tem o que falar. E aí, ainda dá um banho de atendimento Nossa, a estrutura turística eu não imaginava aquilo. A gente entendeu? toma um banho, né? Nossa, Eu cara. fiquei encantado Você também. Conhece? Já foi lá, Thiago? Eu Pode vejo ir. você falando muito Pode de ir. bonito. Mas Não, é maravilhoso. A gente falou hoje em casa, porque a gente estava vendo fotos, minha mulher, e fui eu, minha mulher e minha filha. Os 2 meninos ficaram. A gente precisa voltar com todo mundo. Com certeza. Porque Mas então eu fui continua. com as minhas filhas, né? E aí quando eu voltei, tinha uma agenda enorme assim de pessoal. Eu falei, não, beleza, vou fazer a reunião. Não quero nem ver. Eu quero entrar. E assim, porque o fulano já entrou, já falou, e agora sim, eu comecei a virar uma fábrica de montar canal de TV. E eu automatizei, é tudo automatizado. Se você assinou o contrato, me deu o sinal, no mesmo dia, seu canal está no ar. Que Né? Top. Então, Que top. Ricardo, essa ideia, esse negócio teu. Não tem frescura, você entendeu? É papum, vamos fazer. E eu acho que tem que ser assim. A gente tem que ganhar. Qual é o nosso maior ativo mais difícil de ter? É o tempo. O tempo não volta, é ele. Então a gente tem. É outra cultura que a gente tem de procrastinar. Né? Assim, semana que vem, no domingo, vamos no outro. E deixa, Eu sofro um pouquinho com bora, esse vamos negócio, fazer agora. Você entendeu? consigo, Vamos tomar atitude. Né? Vamos fazer a roda girar, senão as coisas não giram. Não dá, né? Tem que ser educado. Ver e agir, não tem jeito. É ter a Educado. ideia, é o que a gente estava falando aqui antes de começar. O Ambeck, ele nasceu assim. Eu e o Chicão, a gente teve a ideia e já, vamos fazer. Pô, mas não tem um estúdio, não tem. Cara, Vai acontecendo Vamos. no meio do caminho. Porque vai é indo. aquilo que você falou, sabe? Você acreditar no propósito, na ideia. Antes de tudo, foi na ideia. Eu falei, pô, a gente vai falar de carreira das pessoas comuns, da vida como ela é, não Exato. é famoso. Exatamente. Não, nada disso, né? Nem nós somos. A gente está trocando uma ideia, quem sabe alguém aproveita, se entusiasma, se incentiva a fazer algo com a conversa, com o que está acontecendo aqui, esse bate-papo informal. E aí rolou. E como empresa, hoje você está estruturado, gera emprego, como que é essa parte? Sim. Bom, eu nasci já transformado digital, né? né? Assim, já tudo na nuvem, tá? Então, primeiro eu nasci na nuvem para depois criar o físico, né? Então, o físico é o mínimo. Então, eu trabalho com co-work, porque é mais inteligente, claro. você cresce e escala do mesmo jeito. Tenho equipe espalhada, cada um no seu home office, como também tem uma central. Tem uma equipe fora do país também, né? Como a minha ideia o meu objetivo é transformar a Soltv numa multinacional, então eu já tenho que botar o pé lá fora, né? Não tem que ficar fazendo o pé aqui dentro. Então já coloquei, já nasceu assim também. Então eu tenho uma mescla de uma equipe de tecnologia sensacional fora do país e uma equipe de tecnologia operacional sensacional dentro do país. Né? Então, gente super bacana, gente comprometida como o Júlio, Empenhado tem o ali em Sérgio, fazer a acontecer. Luciana, o Jorge, né? bom, O Álvaro, que tenho bom. pessoas, vamos dizer assim, que vestem realmente o Que propósito. acreditam no Exatamente, propósito. que ajuda realmente a resolver. acontecer. E os fornecedores também, todos os parceiros fornecedores nossos, é como se fosse a mesma empresa. A gente não cria uma... E isso é outra coisa que também faz muita diferença, né? Eu acho que essa relação de respeito e de ética com todo mundo ajuda a prosperar. Todo Eu ia te mundo. perguntar agora o seu perfil de gestor. Qual o seu perfil de gestão? Falar de si mesmo é meio complicado, né? Eu eu sei, sou mas- autodidata, eu sou uma pessoa humilde, eu fui na raça. Então não tem assim uma linha. Apesar de ter feito marketing, gosto muito de Peter Drucker, tem alguns... Quando a gente é autodidata, a beleza de ser autodidata é que você pode escolher seus mentores, né? verdade. Então você vai e pincela, pega As um pouco referências, né? pega um pouco disso, um pouco de filosofia. Então, eu sou muito mais de planejamento, sou muito mais criativo, então sou mais viajandão. Mas eu tenho o pé na tecnologia, então eu tenho uma visão holística e sistêmica ao mesmo tempo. Então, com algumas pessoas, eu faço uma conversa mais sistêmica e com eles eu sou dessa maneira. E com outras pessoas eu já acelero mais na Você se minha adapta equipe de ali. agência e tal, eu já procuro, vamos tá pouco, me entrega a programação, me entrega ideia, né? Então a gente tem que se adaptar, mas na prática, eu acho que quando a gente
de tudo que a gente faz em tecnologia, a gente sempre está falando de humano para ser humano. Sim. Você, quando trabalha com gente... É o que vai consumir você, né? Exato. Quando você trabalha com gente inteligente, você não adianta botar um revólver na cabeça e falar, me dá o melhor aí, que senão é meu. Não existe. Você só consegue tirar uma boa ideia pelo meio do coração. É quando o cara acredita no que você está falando. Ele acredita em você. Existe uma troca. E aí sim o cara faz. Também, né? Isso. A gente estava com o Raul aqui. O Raul é o que participou do MasterChef, né? E ele é super engraçado e ele comentou exatamente disso, que como que por um momento, né, a criação ela tinha hora, lugar e assim, ó, cara, porque ele era publicitário. Ele era publicitário antes de ser cozinheiro. Mas vê que é isso, a gente tá na sintonia, a mesma vibe. Você vê como é que é. Ele falava, cara, tinha gente que tinha, ó, hoje às 3 horas você vai ter que criar aqui pra gente, assim. E o cara tinha que sentar ali e criar. Ele falou, como assim, cara? A criatividade, ela tem que ser livre, cara. Não tem hora marcada para chegar à criatividade. Exato, né? Você vai plantando, mas você está sempre trabalhando. Quando você fala em criatividade, você está sempre. Mesmo em bonito, você está... Vem uma ideia, você vários anota... inputs, né? De tudo. De tudo. De ler, ouvir, assistir filmes e andar até fazendo por aí. Coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela vai te dar uma... Ela vai te dar porque você trabalha... na união entre o consciente e o subconsciente, né? É bem isso mesmo, né? Eu ia te perguntar, você desliga ou não? Desligo. Se dá uma desligada, fala, não vou pensar em nada agora, eu vou... Não é que eu não pense em nada, é que isso é muito difícil. O que você faz para ficar fora dessa coisa toda? Bom, eu pratico artes marciais, né? Eu gosto, né? Faço Kung Fu, então eu consigo me desligar, isso me ajuda pra caramba. Gosto muito de filosofia, então me foco em filosofia, então... E aí não esqueço do dia a dia. Amo ser pai, né? Sou paizão, então quando eu tô com as minhas filhas, eu tô com as minhas filhas, duas. Quando eu tô com as minhas filhas, eu tô com as minhas filhas, então... Mas isso só enriquece a sua vida, só enriquece a sua energia, né? Normalmente eu tenho uma boa ideia quando eu me desconecto do problema. E não quando eu estou conectado nele. Ele não vai deixar você... Não adianta. Se você ficar procurando, você não acha. Eu acho que uma boa ideia é igual ter um gato. Se você quer brincar com ele, ele não quer, ele vai embora e não adianta. Fica quieto na sua, quando você vê ele está sentado no teu colo. Eu tô conhecendo agora, a gente tá com uma gatinha. Não tinha cachorro. Ficou 15 anos aqui, vai morrer. Passamos um luto aí, agora nós, há 3 meses, desde janeiro, a gente tá com uma gatinha, a Maria. É um jogo, é uma personalidade, você entendeu, muito forte. Mas quando você quer, quando ele decide. Posta foto. E o pessoal fala assim, gato não é carinhoso. Nada, gato é carinhoso, gato conversa com você. Só que você tem que respeitar o jeito dele, o jeito. Não é nenhum momento, ele é um felino. Tem hora que ele vai querer... O meu, ele toca na minha mão quando ele quer carinho. Eu já cheguei a acordar com ele passando a mão no meu rosto, assim, ó, tipo... O que você tá fazendo aqui, gato? Querendo carinho. Você vê? É isso aí. A gente virou gateiro em casa. É um barato. Eu gosto muito de cachorro. Sempre tive cachorro e que nem você, eu também tive agora a experiência de ter um gato. Mas assim, a relação com os animais e a relação com a natureza enriquece tanto a gente... E outra coisa também que eu acho que é muito mais importante... Você tem que ter um trabalho, você tem que ter um propósito, mas a missão maior de vida é a sua construção de ser humano para ser humano. Perfeito. E quando você tem essa construção de ser humano para ser humano, que é realmente buscar um sentido, dar um sentido para a tua vida, você também está preparado para ser um bom CEO, porque você vai se relacionar com as pessoas com respeito. Sim. E respeito é o que todo mundo precisa, todo mundo quer. A moeda de troca básica para você ter uma boa relação com todo mundo, né? Mas a gente sofre isso nesse mundo de gente assim que não tem essa filosofia, né? O mundo é cruel, né? Não, mas eu também, assim, eu falo isso, mas eu não sou uma poliana, assim. Não. No jogo do futebol, quando eu tô jogando a coisa, o cara passa a bola e fala, porra, filho não é nem essa questão de ser poliana. Mas todo mundo sabe que existe uma relação de respeito. Ninguém está denigrindo ninguém. A gente está resolvendo um problema e depois que resolve o problema, sai abraçado. Igual também nas artes marciais, você sobe no tatame, vai ter que encarar nosso amigo aí de segundo Dan, vai tomar uma surra danada, depois você vai dar um abraço nele e falar obrigado. Valeu, Gabi. Obrigado pela surra. Obrigado. A gente tem umas perguntas aqui, eu vou fazer 2. Queria saber mais sobre o nível de interatividade da Soul TV. Diego Kerzoli, nosso Di.
Bom, hoje o nosso nível de interatividade, ele permite já algumas coisas, como eu te falei, do calendário que é interativo. Eu faço eu acho que a melhor coisa de eu poder te falar, Diego, entra na Soul TV, navega, conhece um pouco o produto. A gente ainda tem muita coisa para fazer de interatividade, que daí sim vai interagir no próprio conteúdo, que é surpresa, mas eu vou... Sim. Se você acompanhar, você vai ver. Mas hoje já tem algumas coisas que você já pode ter como interatividade. Mas é melhor, já para aproveitar o tempo que está no final, eu te convido a você entrar na Soul TV, depois procura o contato Soul TV, entre em contato com a gente e aí a gente conversa. Show de bola. Aí aqui, a Selena, de onde você tira tanta inspiração e criatividade? Na vida, né? Na vida. A gente tem que estar, desde a hora que você acorda e a hora que você dorme, tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa bem feita, tem tanta coisa tanto feito pelo homem como a própria natureza, que... Inspira. Que você não tem como... vou te falar uma coisa que eu fiz. Eu peguei um feriado desse aí, e era umas 2h da manhã, né? Aí eu falei, eu vou botar minha cadeira lá fora, no meio do mato, olhei pro céu. Tava lindo. Putz, era tanta estrela. Eu fiquei que nem na Netflix, umas 3 horas, assistindo aquilo lá. Então é daí que vem a inspiração da vida, né? Da vida. Excelente. Bom, queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Boa noite para todo mundo. Chicão, você é 10. Deve ser... O Galo. E aí, Galo? Os amigos estão sempre amigos, com a gente. Alô. Os amigos são demais. O que é a gente sem os amigos, né? Tudo. Amigo é presente de Deus. É isso mesmo. Bom, tudo que é bom dura pouco. Eu não canso de falar isso, porque quando a gente tá no leaping da onda, a gente... O tempo que ele falou, né? A gente não controla o tempo. Assim, Godoy, claramente para nós a tua paixão, né, em tudo que você faz, não é só no empreendimento, no empreendedorismo, não. Passa um entusiasmo, né? Um entusiasmo, tua vida pessoal, tua família, então isso está muito claro pra gente. E eu faço votos, né, que dê tudo certo. Eu acho que é o caminho, sem dúvidas alguma. Talvez em 2007 eu não teria essa visibilidade, essa visão que você teve, porque é visionário, cara. Passou aqui caras como o Daivino, por exemplo, né, o Ari, que desenvolveu, imagina isso, a degustação, por exemplo, de a venda online de vinhos. Atrás. Então, assim, são coisas que a gente... Um dos prazeres que o OneBreak dá, além desse bate-papo, dessa atmosfera toda aqui que a gente sente, é isso, é conhecer pessoas como você, que traz histórias maravilhosas e acabam aí enriquecendo cada vez mais pra gente, né, Chicão? Então, inclusive, nessa questão assim de entusiasmar, criar o incentivo para as pessoas, como você disse, alguém te criticou, mas você com 50 anos, por que isso, por que aquilo, né? Inibindo você, e não. Então, assim, alguém pode se inspirar e ver, olha, putz, eu tenho uma ideia, cara, eu vou fazer como Mas o cara falou que não. Enquanto tem vida, né? Tem tudo, meu amigo. Lógico. Não tem essa. Mas fulano falou que não vai dar certo. Isso sempre vai ter. Esse é o motivo. Já começou por aí. Mas, Ricardo, muito obrigado por você ter vindo, compartilhado a sua história aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Tá feito o convite, vamos juntos nessa, vamos levar essa voz, esse programa maravilhoso para mais residências aqui e fora do país. Bora. Acho muito importante isso, tá bom? É isso aí, em breve... Novas news. OneBreak TV. Isso aí. O nome... Ornou, né? Ornou. Fala do nosso patrocinador, Chicão. Boa. Vamos lá, galera. Olha, Loja Santo Antônio. A Loja Santo Antônio conta com mais de 30 mil itens na loja física e mais de 8 mil na loja virtual. Perfeito para quem procura o seu chocolate ideal. A loja Santo Antônio é especializada em produtos do faça e venda na área da confeitaria, festas e doces. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. Tudo que você precisa para a sua festa, está pensando em fazer a sua festinha, e com certeza você vai encontrar o que você precisa lá. E pode comprar no site, Thiago. www.lojasantoantonio.com.br. Cara, toda vez que você fala, vem na minha cabeça uma trilha sonora, sabe? Você estava bonitinho anunciando. Voz e locutor, meu. Ele muda a tonalidade. Total. Eu falei, caramba, meu. Maior respeito pela Loja Santo Antônio. Eu tenho que dar o meu melhor, né? Isso aí. O melhor possível. Ô, Gabi, tinha que pôr uma trilha sonora, porque cada
dá vontade de chorar com Não, esse eu anúncio. já imagino o chocolate também. Tá chegando na época, né? Agora é a hora. Pô, Né? cara, muito É isso bom. aí, pessoal. Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify, se tiver no trânsito, se tiver em casa, Alexa. Compartilha, divide E- com os amigos. Próximo, muito próximo. Na Soul TV. Isso aí. Um abraço. Muito obrigado, viu, Que Ricardo? isso, meu Fica amigo. com Deus. Amém. Valeu, pessoal. Vida que segue. Um abraço.